Muita informação para você aí de casa, seja bem-vindo aqui ao nosso final de tarde, início de noite com muito esporte para você. E olha só quem está aqui comigo, Michele Janela, nosso voltando das férias, Osmar Garrafa. Eita, que massa! Saudade aqui do nosso Gazeta Esportivo, mas sempre acompanhando vocês e hoje estamos na área. Tá certo, e nosso tetracampeão Miller, você tá bem, Miller? Beleza, Michele, jogador. Fala, jogador. Turma, vamos começar aqui o Gazeta Esportivo. A gente tem muita notícia para falar, vocês viram aí, Palmeiras, Rony, mas antes vamos com o nosso giro de repórteres. Você vem acompanhando aqui no Gazeta Esportivo a situação do meio-campista Alisson, que quase foi para o Corinthians, mas acabou ficando no São Paulo, né? O Corinthians não tinha dinheiro ali para contratar o Alisson. Poucos dias depois da negociação frustrada, como que tá a cabeça do jogador no tricolor? Quem responde isso pra gente é o repórter José Paes. Boa noite, Zé, mais uma vez. Boa noite de novo, Michele, para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, pudemos apurar aí durante todo o dia que o Alisson está muito tranquilo, está com a cabeça muito boa. É um jogador muito querido aqui dentro do São Paulo, né? Um jogador campeão, vitorioso, tem uma história recente muito grande com o São Paulo. E a informação que chega para a gente aqui da TV Gazeta é que o Alisson quer reconquistar a torcida do São Paulo. Quer voltar sim a atuar pelo tricolor. Teve uma conversa franca com o técnico Hernan Crespo, que não vinha utilizando o Alisson nas últimas partidas. Nesse início de 2026, o Crespo tem optado por outros jogadores, Pablo Maia, Danielzinho chegou recentemente, assumiu a titularidade, você tem o Marcos Antônio, que é titular absoluto desse time, mas o Alisson quer reconquistar a torcida brava com o Alisson por ele ter manifestado o desejo de ir jogar num rival aqui do São Paulo, jogar no Corinthians de novo com o técnico Dorival Júnior. Tivemos faixas aí recentemente do lado de fora do estádio do Morumbi, acusando o Alisson de ser traidor, aquela coisa toda, mas o Alisson tá com a cabeça boa, quer reconquistar a torcida do São Paulo por ter uma história muito bonita de títulos com a camisa do Tricolor. Tricolor que volta a campo amanhã contra o Santos. O técnico Hernan Crespo deve rodar esse elenco aí, fazer algumas mexidas importantes. São Paulo vem de uma batida importante também, de vitórias contra o Flamengo, por exemplo, contra o próprio Santos, em jogo válido aí pelo Campeonato Paulista. Enfim, muita informação para a gente falar do São Paulo ainda no programa de hoje. Tricolor que anunciou oficialmente a contratação de Lucas Ramon, lateral direito, 31 anos, assinou até o final de 2027, abriu mão de dinheiro aí que ele tinha para receber lá do Mirassol para fechar com o São Paulo e chegar já nesse início de 2026. Volto contigo, Michele, daqui a pouco tem mais informações do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu, Zé. Bom, muita coisa pra gente discutir aqui. Bom, tem Alisson, Lucas Ramon, o clássico. Vamos começar pelo Alisson e aí eu pergunto pro Miller. Miller, como que é pro jogador, né? Como que fica também em relação à torcida? Ele que chegou a visitar o Corinthians, claro, tudo com a anuência do São Paulo. E agora ele disse que tem que reconquistar. Ficou muito chata essa situação? Deveria ter sido conduzida de outra forma? Como que você entende que agora o Alisson realmente pode reconquistar a torcida? Olha, Michele, é claro que o jogador se frustra, né? Até porque ele já estava com o corpo todo no Corinthians, né? Aí teve aqueles detalhes que nós já conhecemos. Eu acho que o Alisson, o que fica chato não é o relacionamento dele com os jogadores do São Paulo. Isso, ele tem um bom relacionamento com a turma. Nem com a torcida, até porque a primeira partida que ele fizer, a torcida esquece isso. O problema é a relação dele com o Crespo, porque o Crespo não gosta dele como jogador, não gosta dele. Tanto é que disse, olha, comigo você não vai jogar, pode procurar outro clube. Então, quer dizer, fica uma coisa chata pro Crespo e pro Alisson também. É claro que ele ficando lá, ele tem que dar continuidade à sua carreira. Treinar direitinho na garrafa. A resposta tem que ser no campo, né? Michele, não tenha dúvida. Boa noite, Michele, Miller. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A resposta tem que ser no campo e na parte técnica. Fica claro que quando o Alisson demonstra esse interesse dele pro Corinthians, Miller, você foi muito pontual. Tá claro e evidente que ele não estava nas graças do Hernan Crespo. E ele, obviamente, foi buscar o melhor para ele. Mas o negócio foi muito mal conduzido, da forma que acabou acontecendo. O jogador, hoje, do jeito que existe rede social e tal, o jogador, ele foi lá no Corinthians, lá no CT, conheceu o CT e tal, e não ficou. Então, o Alisson tem, além de reconquistar o Crespo, tecnicamente, o que não aconteceu até agora, vai ter que reconquistar a torcida do São Paulo. Me estranha o Crespo, com os problemas que tem dentro do elenco, abrir mão de um jogador como o Alisson. A gente não acompanha dia a dia Miller mais, como era antigamente, para ver o que está acontecendo, mas o Alisson, para o patamar que tem hoje, me parece que é um jogador que, se não para ser titular, é um jogador que pode agregar para esse time de São Paulo. Me causa estranheza. Sem dúvida nenhuma, como eu estou te dizendo.
o Crespo caiu em contradição, porque ele disse, olha, eu não quero você, pode procurar um time, um outro clube. E ele foi o que ele fez. Ele já estava certo, tinha acertado com o Corinthians. É claro que o presidente do Corinthians que não quis pagar 1 milhão. É bem verdade isso. Agora, o Crespo, como é que ele vai fazer? Vai ter que engolir o Alisson? Vai ter que engolir o Alisson, porque tem contrato. E o Lucas Ramon, lateral direito, o que você acha dessa contratação? É uma carência nessa posição, Michele, porque ficou o Igor Jesus muito tempo, 4 anos. O Igor Vinícius, 4 anos como lateral direito do São Paulo. Ele vai para o Santos e só tem o Mike, né? Só tem um garoto da base, não tem uma outra peça de reposição. Então o São Paulo está carente dessa posição, por isso que ele contratou esse jogador. Tem o Cédric. Agora mas são jogadores que não estão entregando, né? O Cédric, olha, o Cédric... devendo ali. Não, o Cédric tem que ir embora, pelo amor de Deus. Agora, recentemente, né, o São Paulo liberou, me fugiu aqui o nome do jogador lá que é português, vinha jogando pela ala direita aqui, eu me recordo. São Paulo liberou um jogador que fazia essa ala direita, inclusive era reserva do Igor Vinícius, e hoje não tem na base, né? E contrata um jogador de 31 anos. É um perfil de contratação que realmente ele teve uma boa passagem no Mirassol, é verdade, mas 31 anos, quanto que vai custar isso aos cofres do São Paulo? A gente não sabe exatamente o valor, mas é uma posição carente, como disse o Miller, o Crespo tinha essa dificuldade no setor, e a gente vai avaliar. Se ele desempenhar, se ele entregar o que entregou no Mirassol, acho que pode ajudar o São Paulo. É diferente, né, Michele? O Mirassol é um time certinho, ele já tinha uma identidade, entrosamento com seus companheiros. No São Paulo, ele vem para resolver uma situação, uma carência na posição. Titular, vai ter que ser titular. Pegar a camisa titular, né? E entregar aquilo. Ele vem para ser titular, mas vai brigar. Eu acho que ele vai brigar com o Mike, até porque o Mike tá jogando, né? Mas ele foi contratado para ser titular. Amanhã tem clássico, Santos e São Paulo. O que a gente pode esperar dentro de campo? São Paulo é favorito, Michele. O São Paulo é favorito. O momento do Santos não é legal. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, mas falando do São Paulo, o São Paulo deu uma embalada com essas 2 vitórias, uma no Paulista e uma no Brasileiro. Agora, Miller, o que eu entendo que deve acontecer no São Paulo, e precisa acontecer, é um alinhamento de discurso do Rafinha e do Crespo. Não ficou legal aquele discurso do Crespo, não caiu bem entre torcedores do São Paulo, mesmo sendo até um discurso realista, mas um técnico do São Paulo falar abertamente como ele falou, que o São Paulo briga pelos 45 pontos, e o Rafinha entra no vestiário com um discurso diferente. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Precisam se alinhar o discurso. O Rafinha promete uma situação, o técnico outra, e eles têm que trabalhar em conjunto, Miller. Olha, Michele, eu não me empolgo com essas 2 vitórias. Até porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Você vai ver que o jogo na Vila vai ser uma outra partida. Até primeiro porque o Neymar volta. Segundo porque tem o Gabigol, né? E o São Paulo, fora de casa, ele não consegue jogar tão bem quanto joga no Morumbi. É jogo complicado para o São Paulo. Só para lembrar que o lateral direito é o Moreira. Né? O Moreira foi liberado, era um jogador que vinha agradando, jogava em categorias de base muito bem, acabou indo para Portugal, acabou sendo liberado pelo São Paulo, e o São Paulo não tem um lateral. Ou seja, se fala muito em profissionalismo, o profissionalismo passa por aí, Michel. Passa por aí, você tem que olhar com muito carinho aquilo que você tem em mãos, ficar liberando jogador, Moreira, Alisson, e depois você não tem peça de reposição. O atacante Caio César foi finalmente apresentado pelo Corinthians e o garoto já mostrou personalidade. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava, onde o Timão abriu o treino para a imprensa e pôde observar o reforço de pertinho. Bora conferir. Uma alegria estar novamente aqui com vocês, né, apresentar Caio, nordestino como eu. A apresentação do Caio César, na prática mesmo, aconteceu domingo na final da Supercopa do Brasil. Entrou e deu até assistência para o gol do Yuri Alberto. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em chegar aqui no Corinthians já em uma semana, no meu primeiro jogo, já ser campeão com essa camisa e tendo bom desempenho. 1,68 m de altura a serviço de um grande sonho, que se realiza aos 21 anos, driblando ao longo da jornada muito mais do que laterais e zagueiros. Nos meus 13 anos eu fui dispensado da base do esporte pela minha altura. Passei por uma rejeição ainda muito novo, né, pela minha altura, por tudo, mas
Lógico, graças a Deus, a base que eu tenho, a minha família, eles não deixaram eu desistir. E eu acredito que por ser baixinho, eu também sou um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Isso também eu acho que ajuda no meu futebol. Não é algo que me atrapalha, eu acho que para mim é algo que me ajuda a ser baixo. Ponta, rápido e experiente apesar da pouca idade, saiu cedinho para o exterior e vê nesse retorno ao Brasil uma enorme oportunidade em vez de um retrocesso na carreira. Me fez evoluir muito, né? Acredito que quando eu saí do Curitiba para Portugal eu era um jogador muito jovem ainda, que não tinha muita experiência. E eu não levo muito em consideração essa questão de ter voltado pro Corinthians porque não vinguei lá, porque vir pro Corinthians para mim é um prazer vestir essa camisa. E acredito que eu não estou dando um passo para trás, vindo para o Corinthians. Eu estou dando com certeza um passo para frente. O Caio César deve ganhar mais minutos no jogo de quinta-feira contra o Capivariano na Neoquímica Arena. Dorival Júnior pretende guardar a força máxima para o derby de domingo, também em Itaquera. Hoje, por exemplo, durante a parte aberta à imprensa na atividade aqui no CT Joaquim Grava, o Yuri Alberto e o Memphis Depay nem vieram para o gramado. Os próximos 2 jogos do Coringão serão válidos pelo campeonato estadual, literalmente dentro de casa. Se bem que, convenhamos, onde o Corinthians vai, a fiel torcida vai atrás. Fazia um tempinho que eu não me sentia do jeito que eu estou me sentindo aqui, né? Me sentindo em casa, num ambiente que todo mundo se gosta, num ambiente que todo mundo se ajuda. Bom, comentando essa chegada aí, né, do Caio César, que volta do Al Hilal, vem do Al Hilal para o Corinthians, 21 anos, e ele não considera que esteja dando um passo para trás. Eu também não, porque, poxa, com 21 anos, você está jogando no Corinthians, então, o técnico da seleção olha ali para o Corinthians, vai para a seleção brasileira. Vocês acham que alguém insinuou que seria dar um passo para trás? Não, ele acabou dizendo isso, né? E com propriedade, claro. É um jogador novo ainda e já com uma rodagem, passou também pelo Vitória de Guimarães, estava no Al Hilal. E assim, o que vai dar, Miller? A gente não sabe, claro, a gente não sabe. Mas que ele tem estrela, tem. Porque já na final contra o Flamengo, ele entra e dá aquela, lembrando o doutor Sócrates, né? Dá aquela de calcanhar da bola para encontrar o Yuri Alberto. Pelo menos estrela ele tem. Já aplicou um outro chapéu também, não lembro, outro jogador do Flamengo. Com estrela ele tem. E o Corinthians precisava de um jogador de beirada de campo, um jogador veloz. Acho que é dentro da limitação, da realidade do Corinthians, Mineiro. Né? É o que tem para o mercado, a gente tem que acreditar e ver o que vai acabar acontecendo. A estreia foi boa, que diga a torcida corintiana. Fica mais uma vez provado, Michele, Rafa, que tamanho não é sinônimo de competência, até porque é a mesma história. O Lúcio Acosta, um jogador argentino que joga no Fluminense, ele é baixinho igual o Caio César. Com o treinador anterior, acho que o Renato Gaúcho, Mano, ele não jogava. E quando chega o Zubeldia, o Lúcio, que é baixinho, pequenininho, é titular do Fluminense e muito bom jogador. O Caio César, ele tem muita habilidade. É um jogador inteligente. Só que ele passa aquele de costas. Hoje em dia, um jogador dá um passe de costas... Com a camisa do Corinthians recém-chegado, tem na personalidade. Estreia. Quer dizer, então ele demonstrou personalidade e também muita capacidade. É isso aí. Tem GPS nos pés. Então acho que é um jogador diferente. Ele vai jogar muito no Corinthians. Agora, é claro que o título, né? O título parece que o ambiente está maravilhoso e tal, mas a gente hoje tem muito rede social e eu tomei cuidado, e vendo tudo na rede social, vendo esses jogadores novos, como foram tratados pelos companheiros no voo da volta do Corinthians. Tem muita coisa na internet, a gente mostrou aqui, né? E os jogadores assim, não tava aquele clima de panelinha não, os caras brincando com o Gabriel, brincando com o Caio, o clima muito bom. Isso deixa o jogador à vontade para que ele dentro de campo possa tomar a decisão que tomou. Como disse o Miller, existem jogadores diferentes. Ele está falando do Caio César, que é um garoto ainda e tal. Para ele dar ter a personalidade, dar um chapéu no jogador do Flamengo. Né? Tendo entrado nem entre os titulares uma decisão de título, estreando praticamente no Corinthians. Dá aquele toque na bola, ele tem personalidade. E para jogar no Corinthians, Miller, você sabe muito bem, já enfrentou o Corinthians, já vestiu a camisa do Corinthians. Para jogar no Corinthians, se não tiver personalidade, nego velho, não vira. E também competência, né? Porque dar um passe daquele, de costas, como eu disse, tem que ter muita competência, qualidade e percepção da jogada, né? Ele anteveu, o jogador tem que antever a jogada. Foi o que ele fez. Antes da bola chegar, ele já sabia o que ia fazer. Deu um passe de costas
e colocou o Yuri na Visão cara do de gol. jogo, né, o Exatamente. Miller? Eu acho que ele tem... E olha, e falando de baixinho, né? Maradona tinha 1,65 m. Marcelinho Carioca, vamos pegar no Corinthians, 1,67 m, mais baixinho que o Caio César, que tem 1,68 m. Nem é tão baixinho. E o próprio baixinho, sem, lógico, não estamos comparando. Pô, Mas Romário? Ou seja, tamanho não é documento, né? A gente não está Vamos comparando os jogadores, só dizendo que tamanho no futebol não é documento. E não. importante, eu achei bonito ele contar dessa dispensa que ele teve, né, do esporte, justamente por causa da altura e essa superação. É isso. Né, não desistir, continuar batalhando. E outra, é um jogador que chegou, e não é discurso não, porque ele estava lá no mundo árabe e tal, e vem para o Corinthians, e ele fala, não vejo como um passo atrás não. Não vejo como um passo atrás da carreira, não. Veio para o Corinthians, ele disse também, recentemente, falou, estou aonde gostaria de estar. Isso ajuda demais, né, Miller? Isso ajuda demais. Claro. E outra, quem falou isso é sem noção. O que passa atrás, um jogador que vem para um clube grande, não passa atrás jamais. Ainda mais o Corinthians. Ele tá dando vários passos à frente, até porque 2, 3 gols que ele faz, 2 partidas boas na Neoquímica, a torcida já abraça. Agora, é é interessante que o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Paulista, e o Dorival, a gente vai falar mais sobre isso aí no programa. O Dorival, obviamente, por ser início de temporada, tá claro e evidente que está mesclando a equipe, priorizando os jogos, tendo que escolher jogos. Ele escolheu a Copa do Brasil e, óbvio, acredito, daqui a pouco vai vir a informação, ele quer preservar, obviamente, para o clássico do final de semana. E aí, vai precisar desses jogadores mais jovens. Vai ter que abrir mão dos titulares um pouco e essa rapaziada vai entrar em campo, Miller. E ganhando minutagem, esse pessoal vai ganhando entrosamento, é tudo que o Dorival precisa, né? Não, o Silvestre já até trouxe no VT que vai preservar jogadores no jogo de amanhã por o clássico de domingo contra o Palmeiras. Em função da minutagem. Precisa tomar cuidado. Eu não gosto muito mas nesse de poupar, inteira, né? Mas nesse início de temporada, como está sendo feito, o Dorival e a comissão técnica do Corinthians estão agindo com muita correção. O Corinthians chegou inteiro para pegar o Flamengo, o campeão brasileiro, né? O todo badalado Flamengo. O Corinthians chegou inteiro e pôs o Flamengo no bolso. O Yuri e o Memphis nem treinaram. O Memphis, que apareceu na partida, muita gente reclamava de intensidade do Memphis. A gente viu o Memphis na defesa dando carrinho, dando empurrão aos jogadores do Flamengo, ombro com ombro, e ainda fazendo muque. Então, o Dorival está trabalhando muito bem essa questão, Miller. Trabalhando muito bem essa questão de, nesse início de temporada, preservar os jogadores. E domingo tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. O mesmo time que começou o jogo lá contra o Flamengo, ele vai colocar domingo. Até porque vários jogadores do Corinthians estão fora de forma. E ele vai colocar a molecada que tem sangue no olho, que tem vontade, Ranieri especial, e o garoto lá da base. Esses dois vão jogar. O mesmo time que jogou contra o Flamengo vai jogar o clássico. Ele não vai mudar. O Romário tem 1,67 m. Então, você é mais alto que o Romário, fique feliz. E daqui a pouco a gente vai falar. O Corinthians está tentando trazer de volta o Anguilleri, que terminou o contrato no final do ano passado, o mesmo salário. Daqui a pouco a gente dá mais informações. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. A apuração do nosso Alexandre Silvestre aí. Silvestre Stallone trazendo todas as baita informações. Reforço se confirmar. Vamos checar como é que a gente vai falar sobre isso depois. Gazeta Esportiva de hoje tem uma entrevista exclusivaça com o goleiro Hugo Souza do Corinthians. Dá uma olhadinha num trechinho. Vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, não, a gente não pode perder para esse cara de jeito nenhum. Daqui a pouco você vai conferir a entrevista completa do Hugo Souza. Esse foi só o briefing? Esse foi só o briefing. Adivinha do que ele está falando. De quem que ele está falando, será? Adivinha, vamos esperar para ver, mas adivinha. Não sai daí, são 18 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho você vai conferir a entrevista completa que a gente fez hoje com o goleiro Hugo Souza. Vamos voltar para conversar com o José Paes? Sobre agora um atacante que está fora dos gramados há bastante tempo. Tem previsão, José Paes, para o retorno do André Silva? De 2 a 3 semanas, viu, Michele? Ele já está entregue à transição física aqui no São Paulo. Se machucou, teve uma lesão importante em agosto do ano passado, né, numa partida contra o Atlético Mineiro. Não chegou a ter um rompimento ali do ligamento do joelho, mas machucou o joelho. Teve um problema importante ali no ligamento cruzado posterior, também no ligamento cruzado anterior, um estiramento. Optou
por um tratamento mais conservador à época, não passou por cirurgia, agora está recuperado, está entregue à transição física, então aí em até 3 semanas deve estar à disposição, relacionado pelo técnico Hernan Crespo para a sequência de jogos do São Paulo nessa temporada de 2026. São Paulo que teve muitas lesões no ano passado, muitos problemas com lesões na temporada de 2025, teve o Lucas, teve Caleri, teve Rian Francisco, que segue ainda machucado, se recuperando, o próprio André. Nesse mês de janeiro agora, 0 lesões aqui no São Paulo, nenhuma lesão no tricolor paulista, o técnico Hernan Crespo rodando bastante o elenco, mas sabe que vai precisar do André. O Tapia está muito bem, o Caleri voltou de lesão, está jogando nessa temporada, Luciano marcando gols importantes, mas o Crespo sabe que vai precisar contar com o André sim, que vivia a grande fase em 2025, quando se machucou, e vai retomar, claro, a carreira dele em 2026 aqui no São Paulo. São Paulo, como vocês já comentaram aí, de olho nesse jogo contra o Santos. E vocês falavam sobre o Moreira ele tá aqui no CCT da Barra Funda, esteve aqui hoje, saiu ainda há pouco por aqui, porque ele tá tratando uma lesão que ele tá na coxa. Ele tem contrato de empréstimo até o meio dessa temporada lá com o Porto de Portugal, mas optou por fazer o tratamento dessa lesão na coxa exatamente aqui no São Paulo. Não tem nenhuma possibilidade dele jogar pelo tricolor nos próximos meses, nos próximos dias, um rompimento de contrato com o clube português, mas optou por fazer o tratamento aqui no Brasil, no São Paulo, onde ele já conhece demais o clube. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, Michele. Obrigada, Zé Paz. Que bom que o São Paulo está sem jogador lesionado, né? Que acabou aquela safra de todo mundo no departamento médico. É fundamental, né, Miriam? Que voltem os jogadores, né? O André Silva, longe de ser um careca, longe de arrancar suspiros da torcida são paulina, mas para o nível hoje do futebol, pelos problemas que o Crespo tem dentro do elenco, você tem o Caleri se recuperando, né? O Tapia, o Caleri está ficando à disposição, entrando um ou outro jogo, acho que até eu daria mais preferência ao Caleri, o Tapia corre para lá, para cá, tal, mas eu sou mais o Caleri para começar jogando. E aí você também recebe o André Silva. Acho que tudo que chega neste momento, ou da base ou do departamento médico, é para agregar. E aí vem aquilo que eu estava falando em relação ao Alisson. Eu não entendia o porquê, e não entendo o porquê. Espero mudar de opinião, né? Espero que o Crespo possa aproveitar o Alisson, porque o São Paulo tem um elenco muito enxuto, o campeonato, a temporada é longa. Então o André Silva voltando, eu acho que é um belo reforço para o Hernan Crespo. É importante para todo treinador ele poder contar com todo o grupo para pré-temporada. Até porque se tem jogador no departamento médico, vai atrapalhar o jogador e, consequentemente, o planejamento do treinador para a temporada. Então, estar à disposição todos na mão do Crespo, isso é importante para ele. Atenção para as torcidas que sonham com o título da Libertadores. O torneio começa hoje com o duelo entre The Strongest e Deportivo Táchira em La Paz pela primeira fase. Os brasileiros só entram na competição na próxima etapa. Dia 18 desse mês começam os brasileiros. O Bahia visita o O'Higgins, enquanto o Botafogo pega fora de casa o Nacional Potosí. Vamos falar dos clubes brasileiros aqui e aonde vocês acham que os clubes brasileiros chegam nessa Libertadores? Deixa eu abrir aqui a minha cola. Olha só. Flamengo, campeão da Copa Libertadores 2025. É o super favorito para esse ano, de novo? Entre os brasileiros, ele é o maior dos favoritos e é o favorito entre as equipes que estão participando, né? Favorito? Eu acredito. Total. E para você, Miller? Também. Também, né? O Flamengo é o maior favorito, né? Até porque é o maior time, o maior elenco da Sul-América. E o Palmeiras, que foi vice? O Palmeiras, para mim, é segundo plano, segundo lugar. Segundo favorito. O Palmeiras ele precisa resolver seus problemas internos, né? O Palmeiras ainda não se achou nesse início de temporada, mas é o Palmeiras, o Abel Ferreira, é o Palmeiras que está todo ano na Copa Libertadores da América, você não tem como tirar o Palmeiras das equipes favoritas. Vejo o Flamengo, apesar da perda do título para o Corinthians, o Flamengo num momento melhor que o do Palmeiras, mas é ainda início de temporada, o Palmeiras ainda sonha com alguns reforços e tal, mas é favorito sim. E o Cruzeiro? Também chega com tem um bom elenco, apesar do treinador, ele tem um bom elenco, vai brigar aí nos mata-mata, né? Com certeza. Vai São brigar. os 3 favoritaços. Sempre, né? A Libertadores, para mim, não foge muito do tradicional. Não vai fugir muito do tradicional esse ano. Até porque as equipes brasileiras vão entrar como favoritas. É isso. O Cruzeiro, junto com o Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Bahia do Rogério Ceni. Eles vão chegar nas oitava, quartas de final de Libertadores. Muito provavelmente teremos uma final de Copa Libertadores outra vez entre brasileiros, com certeza. Entre brasileiros. E o Mirassol, que ficou em quarto? O que a gente espera do Mirassol? Pode fazer uma boa campanha.
Mas não como Pode surpreender, é favorito ou não vai fazer diferença? Pode surpreender. Não tem o peso, por exemplo, que outras equipes têm quando entram na Libertadores. É um fato novo, né? A cidade comprou a ideia, todo mundo comprou a ideia, então o astral está muito bom. Mas eu não vou deixar escapar não aqui, quando o Miller fala do Cruzeiro, e o Cruzeiro que ainda, nesse começo do trabalho do Tite não vem bem, aí você falou assim, apesar do treinador... Cruzeiro? Mas eu acho que o Tite não é um treinador pro Cruzeiro. Eu acho o Tite um treinador normal. Tá uma fase complicada lá, né? Exatamente. Pô, tá quase não classificando no Campeonato Mineiro. Poxa vida, quer dizer, e o time que tem, muito bom. É o mesmo time do Leonardo Jardim do ano passado. Verdade. E o Fluminense? Na Libertadores? Se reforçou bem para esse ano. Pode fazer uma boa campanha? Pode fazer uma boa campanha. Assim, os brasileiros, de um modo geral, você pode pôr Botafogo, Bahia, Michele. Bahia também? Chegando, avançando a fase, oitavas, quartas, não me surpreendo, não. Hoje o futebol brasileiro está fazendo o quê? Está importando, né, os jogadores da América do Sul. Os jogadores argentinos, os jogadores do Uruguai, do Paraguai. Então, o que tem de melhor na América do Sul está aqui com o futebol brasileiro. A apresentação do Rony lá em Santos. Vamos ver como que foi? Ronielson na tela. O ano mal começou, mas os santistas estão preocupados. Em 7 jogos nessa temporada, o Peixe conseguiu apenas uma vitória. Já são 6 partidas sem vencer. No Paulistão, restam apenas 2 rodadas. E o Peixe é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Pelo Brasileirão, a equipe estreou levando uma goleada da Chapecoense e nesta quarta-feira vai encarar o São Paulo. E o segundo clássico seguido com o São Paulo vai acontecer aqui na Vila Belmiro, que foi palco de protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira nesta terça-feira. As faixas surgiram após o presidente negar que o clube esteja em crise. O Santos preferiu não se pronunciar sobre o caso e retirou as faixas do local no início da manhã. O atacante Rony, ex-Palmeiras e Galo, teve de ser apresentado oficialmente nesse clima. A gente tem que mudar, né, a forma de competir, a forma de lutar por cada partida. E eu acredito que a gente tem que se unir mais ainda, porque eu acredito que cada atleta que está ali, ele tem o seu valor. A boa notícia é que Neymar deve ir para o jogo. Recuperado de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 tem treinado com o grupo e, de novo, é a esperança dos santistas por dias melhores. Bom, um time com Rony, Gabigol, Neymar, e depois a gente fala também dos protestos. Vocês acham que o Santos consegue melhorar o desempenho? O problema do Santos está exatamente nesses nomes que você está falando. Com todo o respeito, né, à carreira desses jogadores, o Santos está trazendo jogadores que estão em baixa, Miller. O Gabigol há quanto tempo não entrega? Ele entregou no Cruzeiro, o Gabigol? Não, acabou na reserva, aí chegou o treinador, veio para o Santos. O Rony, o Arão, o Mike, né? Então o Santos está apostando, o Santos está fugindo das suas características, e aí vai uma cobrança no Vojvoda, fugindo das suas características, de olhar um pouco mais para a base, né? Olhar um pouco mais para a base, mas os meninos da Vila. Tem meninos lá na Vila ainda? Não sei, mas sempre o Santos sempre teve, né? Acabou, secou a fonte, né? O que a gente vê no trabalho do Vojvoda é que ele não gosta muito dos garotos. Mas tudo bem, você não gosta dos garotos, mas então você tem como competir com Palmeiras, com Flamengo, financeiramente para trazer bons jogadores? Não. Aí pegam o quê? Os jogadores que fizeram sucesso no Flamengo, que fizeram sucesso no Palmeiras, e aí o reflexo é esse, né? E fica na expectativa da volta do Neymar, aí é um caso à parte. E vou mais além, atenção, hein? O Vojvoda, né, recebi uma informação, o Vojvoda já começa uma pressão muito forte nele, e um nome começa a ganhar força dentro do Santos Futebol Clube. Quem é? Tá? Um nome, é tudo muito embrionário, Cuca. mas você matou a charada. O nome do Cuca começa a ser ventilado nos bastidores. Ou seja, ganha do São Paulo amanhã, muda o cenário. A coisa segue. Mas uma derrota amanhã, o Santos mergulhando na zona do rebaixamento, por exemplo, a situação do Vojvoda fica complicada e, repito, ouvi de uma pessoa lá de dentro do Santos, hoje conversei com ela,
ela me disse, sabe um nome que começou a ser ventilado aqui, sabe, no refeitório, ali na sala da fisioterapia? Cuca. E olha, que se chamar o Cuca, eu acho que ele vem. O que você acha, Miller, da situação do Santos e Olha, Michele, eu acho que Vojvoda? Acho que o problema do Santos é mais o treinador que escala mal o time. Pra você ter uma ideia, ele coloca como titular o Lautaro, um argentino que não joga nada. E nem no banco, sequer no banco, ele coloca o Tiquinho. Pra mim, o Tiquinho tem que jogar, junto com o Rony, junto com o Neymar, junto com o Gabigol. Acho que o Tiquinho pode dar um grande contributo pro Santos ainda, até porque ele é um bom jogador. Então, acho que o problema do Santos é mais o treinador do que o elenco, porque o elenco foi reforçado esse ano. Então, acho que, em plena forma, esses jogadores podem render bastante pro Santos. A repórter Marina Buffon está chamando a gente aqui, contato com a Gazeta Esportiva, para falar sobre Rafael Veiga. O ídolo se despediu hoje do Palmeiras. Boa noite, Marina. Como é que foi a mensagem do jogador? Foi muito emocionante para o torcedor do Palmeiras, viu, Michele? Boa noite novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Rafael Veiga, que se despediu aqui do elenco na Academia de Futebol no final da semana passada, mas apenas hoje o Palmeiras anunciou de forma oficial que ele está indo para esse empréstimo aí ao América do México por 1 ano, com opção de compra ao final desse período. Em todos os momentos, tanto o Rafael Veiga quanto o Palmeiras não estão tratando essa ida dele para o México como um adeus, e sim um até breve, um até logo. O Palmeiras em todos os momentos postando sobre isso, e a gente separou 2 trechinhos dessa despedida do Rafael Veiga para vocês. Primeiro, ele explicando mais ou menos por que ele teve essa escolha nesse momento da carreira dele. Vamos ouvir. Levando em consideração alguns fatores, algumas circunstâncias, e entendendo esses sinais, eu com muita sabedoria, muita calma, entendi que era o melhor momento de eu tomar essa decisão na minha carreira. Olha aí então, Veiga falando, sobre esse momento que ele estava vivendo no Palmeiras, apesar do início da temporada, decidiu fazer essa escolha. Mas ele também fez uma promessa ao torcedor, ele que também é palmeirense desde criancinha. Vamos ver. Mais uma coisa eu posso assegurar, que o meu último chute, uma bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Olha aí, então, Rafael Veiga, que tem incríveis marcas com a camisa do Palmeiras, são 11 títulos conquistados, entre eles 2 Libertadores, campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, são 109 gols marcados, é o maior artilheiro deste século pelo clube, também o maior artilheiro do Allianz Parque com 57 gols e muitas outras marcas. Será que ele volta? O jogador que mais fez gols em finais pelo Palmeiras. Será que ele volta? Prometeu que volta, né? Para dar o que você fez assim, Miller, quando ele falou que volta para dar o último chute? Não, eu tô pensando o seguinte, quando a Marina falou que ele fez uma escolha, não, ele não fez uma escolha, o Abel que escolheu para ele. Para ele ir embora. Ah, claro, pô, tá da cara, o Abel que manda no Palmeiras, pô. E acho que o treinador tem que trabalhar com quem acha que ele deve, né? Mas eu não abriria mão do Rafael Veiga, até porque ele é um bom jogador, já tem um histórico muito bom no clube. Mas o Abel quis assim, para dar oportunidade à molecada da base, que é muito boa, por sinal. Eu desejo boa sorte ao Rafael Veiga, acho que no América do México, um dos clubes mais ricos do mundo, ele vai se dar muito bem. Você acha, Gabriel? O Veiga tem muita qualidade, tem uma história linda, maravilhosa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não vinha sendo aproveitado pelo Abel Ferreira. O Maurício, na maioria das vezes, vinha aparecendo entre os titulares. O Veiga ia revezando com ele. E aí optou-se, então, pela saída do jogador. É mais um que sai do Palmeiras. É mais um que sai do Palmeiras. E quem chega? A torcida do Palmeiras está querendo saber quem chega. Quais já saíram 5, né? Falta agora começar a chegar. No início aqui você perguntou para mim e para o Miller, Libertadores, Estados Brasileiros. De cara a gente já foi no Flamengo e no Palmeiras. Só que o Flamengo, vamos esquecer aí o lance, o gol que o Paquetá perdeu contra o Corinthians. O Paquetá vai modificar o nível do futebol do Flamengo, vai enriquecer demais. Né? E o Palmeiras não é o grande rival no futebol brasileiro hoje do Palmeiras na briga pelos títulos, então vai saindo o Veiga, saíram outros jogadores, nem vale a pena porque a relação não é pequena. E quem está chegando para o Palmeiras? O Palmeiras daqui a pouco começa a ficar para trás. E outra, admitam ou não, o fato do Corinthians
pela rivalidade Corinthians e Palmeiras, estar vencendo aí, venceu a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, agora ganha a Supercopa Rei, eliminando o Flamengo. Isso aumenta uma pressão em cima do Palmeiras, pelo fato de há 2 anos o Palmeiras, com todo o investimento, não ter batido o campeão. Sim. E o Corinthians, com o Pires na mão, para não dizer outra coisa... pegou 2 títulos. Pegou 2 títulos. Então a pressão é grande no Palmeiras. A diretoria do Palmeiras precisa se coçar, a torcida quer reforços à altura para que o Palmeiras continue forte numa trajetória para brigar pelos principais títulos que vai disputar. É isso. Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho tem uma entrevista exclusiva com o goleiro Hugo do Corinthians que nós fizemos hoje, aqui para o Gazeta Esportiva. Dá uma olhadinha nesse trechinho, dá uma olhadinha. Vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, não, a gente não pode perder para esse cara de jeito nenhum. A gente não pode perder para esses caras de jeito nenhum. Rapaz do céu, de quem será que o Hugo tá falando? E outra, quem tá falando é um ídolo do Corinthians. O Hugo já é, para mim, o Hugo é ídolo do Corinthians. Já a gente tem a reportagem completa para você. Segura aí, mas... Bom, a gente está de volta, tem mais Palmeiras por aqui. Má, quais são as atualizações sobre as finanças do Verdão? Tá tudo bem? Tá tudo bem positivo, na verdade, né, Má? Exatamente, Michele, bem positivo. Hoje o Palmeiras divulgou no seu site oficial o balancete relacionado ao mês de novembro. A gente sabe que os clubes divulgam mês a mês, né? Então o Palmeiras divulgou relacionado ao mês de novembro. No mês fechado de novembro teve um déficit ali, né? A arrecadação foi de quase 98 milhões, as despesas foram de mais de 111, então ali um déficit de mais ou menos 13,4 milhões de reais, mas ainda assim com esse déficit é melhor do que tinha sido orçado anteriormente, um déficit de mais de 25 milhões. Agora, a boa notícia fica por conta da arrecadação total ali no mês, até o mês de novembro. Então, de janeiro até novembro, foi de 1,6 bilhão de reais, ultrapassando até mesmo o recorde que foi do próprio ano passado ali, no mês de setembro, de 1,4 bilhão. E as principais fontes de receita do Palmeiras que alcançaram esse valor histórico por aí, foram de premiações, foram de publicidade, de patrocínios e direitos de transmissão. Então, apesar do déficit que também tinha acontecido no mês de outubro, foi um déficit abaixo do que estavam esperando e no total, no acumulado entre os meses até o mês de novembro, 1,6 bilhão aí a arrecadação do Palmeiras, Michele. Obrigada, Mai. Como a Marina trouxe aqui pra gente, né, premiação, só em premiação o Palmeiras pegou 39 milhões. Aí em publicidade e patrocínio 17. Direitos de transmissão 12 milhões. Sócio torcedor 6,4 milhões. A parte social do clube 5,6 milhões. Arrecadação com jogos 6 milhões e meio. Bom. E é isso. E títulos? Não tem. Nenhum título. Mas foi vice 3 vezes, Garrafa. Bom, então você quer comemorar o vice, é uma discussão que a gente tem desde o ano passado. Mas eu tô pensando aqui, dia não é bom, Garrafa? Michele, eu tô pensando aqui com a cabeça do torcedor, o Miller sabe o que eu tô falando. É claro que financeiramente a gente quer o clube saudável, isso é importante. Só que para o torcedor, isso não reflete. A gente tem um Corinthians e Palmeiras domingo, tá? Aliás, cobertura completa no Mesa Redonda desse pós-jogo. Corinthians e Palmeiras. Toma uma paulada do Corinthians para ver o que acontece, o que vai adiantar todos esses números para a torcida. 1 bilhão e 600. Ah, tem 1 bilhão e 600, perde 2-0 para o Corinthians para ver o que acontece. O que acontece? Acontece, a pressão vai aumentar ainda mais no Palmeiras. Você sabe como é que é, o futebol é assim. Eu não estou menosprezando esses números, essa administração. Só que tem que transformar essa administração em reforços para a equipe, dar melhores condições para o Palmeiras poder voltar a vencer. O Palmeiras, repito, gente, o Palmeiras faz 2 anos que não vence um campeonato. O ano passado gastou mais de 700 milhões. Foi investido algo em torno de 700 milhões no futebol. E o Palmeiras não ganhou absolutamente nada. Então, tudo isso aumenta ainda mais a pressão para esse jogo do próximo domingo, Corinthians e Palmeiras. Vai ser um jogaço, cobertura completa aqui no Mesa. E aí, é claro que o peso de um clássico é totalmente diferente, né? Quem perder está no inferno, quem vencer vai pro céu. Essa lei não vai mudar nunca. O Palmeiras, no papel, ele é muito mais time que o Corinthians. Só que o Corinthians, o Dorival, já deu uma cara para sua equipe. Tá a melhor fase, já né? deu uma identidade para a equipe. O Abel
já está com muitos problemas, né? Acho que lá na frente o Flaco Lopes está em plena forma, o Vitor Roque ainda está fora de forma, mas daqui a pouco readquire, vai ser um jogaço, como o Rafa disse, é clássico, é rivalidade, dificilmente a gente pode apontar um favorito, mas quem perder, dificilmente o torcedor vai se alegrar. Esse Corinthians tá mais pronto neste momento do que o Palmeiras, certo? Tá mais pronto? Tá mais acertado? Tá embalado, Michele. Não, mas o Corinthians é um caso à parte. É difícil explicar o que tá acontecendo com o Corinthians, né, Miller? Pois não. Não, eu vejo assim, eu acho que não... o Miller tem que explicar. Não, o Corinthians não tá mais embalado que o Palmeiras. Até porque o Palmeiras tá nas primeiras colocações do Paulista. É que o Corinthians ganhou do Flamengo. Isso exatamente. Ganhou do título. Flamengo, gente. Futebol é resultado, não tem jeito. O Corinthians ganha o título, Miller. Tá, mas o clássico é diferente, você sabe disso. Perfeito. O Flamengo levou um sacode do Fluminense, lá no Maracanã, quer dizer, então é clássico, é diferente. Eu acho que o Palmeiras é um timaço, muitos bons jogadores, principalmente lá na frente. O Flaco Lopes é um jogador decisivo, determinante para o seu time. E o Corinthians está pronto. O Corinthians é um time pronto, com uma identidade formada pelo Dorival Júnior. Identidade, acho que isso é importante. Uma identidade, tem uma cara hoje. E o Palmeiras está em formação. O Palmeiras está, de novo, em formação por conta das saídas que não chegou ninguém. Essa avaliação do Miller, ela é perfeita, ela é correta. Os números que a Marina trouxe são números que merecem elogios, mas eu procuro aqui fazer o contraponto e pensar como torcedor. O ano passado o Palmeiras perde o título paulista para quem? Para o Corinthians, seu maior rival. Endividado o Corinthians, vamos colocar assim, o endividado Corinthians. Aí o Palmeiras é eliminado por quem? Pelo seu maior rival, o Corinthians. O endividado Corinthians perdendo as duas partidas e eliminado no Allianz Parque. Tudo dinheiro resolve. O Paquetá foi comprado por 260 milhões pelo Flamengo, fretou um avião por 1,5 milhão que ele pagou do bolso dele e perdeu aquele gol. É isso? Não é porque ele foi pagar 260 milhões nele, ele fretou um avião 1,5 milhão para jogar e ele abriu mão do salário de janeiro lá no West Ham, que tá garantido o título. E vai mudar o patamar do Flamengo. Não é aquele gol, não é aquele gol que ele perdeu. Contra o Corinthians não conseguiu. Ok, Michele, não conseguiu. O que eu estou pensando como torcedor, o torcedor quer que esses números apresentados pela Marina se transformem também em boas contratações, porque o Palmeiras gastou o ano passado, mas gastou de forma errada. Aí é cobrança no Abel Ferreira, é cobrança no Anderson Barros, não é? Que são os homens que dirigem o futebol. Não sei se você gastou errado. É bem verdade que com o Vitor Roque e o Paulinho gastou certo. Acho que são boas contratações. Com o Vitor Roque eu concordo, com o Paulinho no estado, não pela qualidade técnica do Paulinho, Miller, porque pelo problema de saúde. O Paulinho jogou praticamente 1 ou 2 jogos lá no Mundial e não jogou mais nada. Sim. Eu não estou tirando a qualidade dele, né? E a presidente Leila na oportunidade... Carlos Miguel, a presidente Leila disse na oportunidade o quê? Que o Palmeiras não era um hospital, que não contrataria jogadores machucados, né? E acho que o peixe está morrendo pela boca aí. Mas aí o imponderável também acontece. Ele não sabia que o rapaz ia ficar tão... E ele é jovem o Palmeiras contratou um jogador para depois de 3 meses começar a jogar. Eu sei que título é importante, Mileiro. É tão necessário assim. Eu sei que o título é muito importante. Mas o Palmeiras chegou no vice. Não, mas Michele, é que pro torcedor e pro jogador, o vice-campeonato não quer dizer nada. Não tem jeito. E foram 2 anos, Michele. Tem que ganhar título. A gente não está falando que assim, a gente não está cobrando que o Palmeiras ganhe todos os títulos. O Palmeiras tem brigado por todos os títulos. E tem tido uma boa administração. Mas está tendo superávit. Em 2 anos. 2 anos de Palmeiras que está dívida do Corinthians. Em 2 anos o Palmeiras não ganhar um título, alguém precisa ser cobrado. Me desculpe. Em 2 anos, o Palmeiras não ganhar um título com a estrutura que tem, com o aspecto financeiro, alguém precisa ser cobrado. Né? É simples isso. Da mesma forma que se cobra o Corinthians com as suas dívidas, o São Paulo, por que o Palmeiras não pode ser cobrado? Tem que ser cobrado. São 2 anos sem título. Todos merecem ser cobrados. Todo mundo também o Abel, os jogadores, a comissão técnica, a Leila, a diretoria, quer dizer, então todo mundo é cobrado. Todo mundo tem a sua parcela de culpa quando o time fracassa, quando o time não ganha títulos, né? Mas é bem verdade que o clube grande vive de títulos. De levantar, da volta olímpica, não tem jeito. Não são em 2 anos exigindo que ganhe todos os títulos. O Palmeiras tem brigado todos por os títulos. O erro do Palmeiras foi ter desistido, o Abel ter desistido ali no final daquele jogo. Isso pra mim foi errado. Se você começa a juntar tantas coisas, você começa a ver, pontuar os erros. E ali a culpa foi do Abel. Igual é errado o Crespo virar e falar que é 45 pontos. Não, mas aí o Abel abriu mão do Campeonato Brasileiro ano passado, ele estava errado. Foi mal, mas só que não só do Campeonato Brasileiro, porque ele perdeu a Libertadores, Copa do Brasil. Numa coisa aí não dá. Campeonato Paulista, então acho que ele apostou errado. Apostou errado.
E outra, ele estava nessas duas competições, tem que Até ir com porque o tudo. Palmeiras tinha condições de superar o Flamengo. Tinha condições, tinha time pra isso. Não pode entregar. Não. Vai entregar? Ele foi mal, ele matou, matou o elenco ali. Quem entra mais pressionado no clássico de domingo? O Palmeiras. O Palmeiras, gente. É o Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar, pode meter uma sacolada no Corinthians. É natural, Corinthians, Palmeiras, tudo pode acontecer. Onde vai ser o jogo? Neoquímica. Já tem outro peso. Né? O Abel gosta da grama de lá. Bom, domingo, 8h30 da noite, vai ter o clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. De um lado, teremos um paredão Hugo, do outro lado, um outro paredão chamado Carlos Miguel, certo? Daqui a pouco eu vou perguntar para eles quem é melhor goleiro. Mas agora tem uma entrevista exclusiva do goleirão Hugo, campeão da Supercopa Rei, aqui para o Gazeta Esportiva. O ídolo alvinegro conversou com o repórter Marcelo Bazeja no CT Joaquim Grava hoje e mandou um recado sobre o clássico de domingo contra o Verdão. O derby é sempre bom de jogar. Vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, Não, a gente não pode perder para esse cara de jeito nenhum. A mentalidade para o clássico contra o Palmeiras do próximo domingo explica os 3 títulos em menos de 2 anos no Corinthians. A gente não tem a mesma condição, a gente não consegue comprar os mesmos jogadores, a gente não consegue gastar o mesmo dinheiro, mas com o calor da torcida, com a vontade, com a força do elenco, eu acho que isso diferencia demais. Você vencer quando é muito difícil vencer. Em pouco tempo, Hugo Souza se transformou em unanimidade no clube, fruto não só dos troféus alcançados, mas também da postura em campo com a camisa do Timão. Desde quando cheguei aqui no Corinthians eu falei que minha vontade era fazer história no clube, e um clube que me abraçou na hora que eu precisei. E eu falei, cara, a única forma que eu tenho de devolver essa gratidão é dando minha vida dentro de campo. No último domingo, o título da Supercopa Rei em cima do Flamengo abrilhantou ainda mais a trajetória de Hugo Souza no Corinthians. Antes, o goleiro já havia sido um dos protagonistas da conquista da Copa do Brasil e também fez parte do time que bateu o Palmeiras na final do Paulistão, encerrando um jejum de títulos que já durava 6 anos. Eu cheguei no momento que o clube estava totalmente desacreditado, todo mundo achando que ia cair. 1 ano e meio depois, a gente tem 3 títulos que mostram o peso que essa camisa tem, o quão grande esse clube é e o quanto esse elenco se fechou para fazer as coisas darem certo, independente do momento que a gente estava vivendo. Diz aí, muita gente vem especulando, não só você, mas também outros protagonistas do elenco fora do clube, como Memphis e Yuri Alberto. Você costuma conversar com o Memphis, com o Yuri, sobre a possibilidade até de permanecerem por mais tempo no Corinthians, depois de todas essas conquistas recentes, depois de todos esses momentos especiais vividos juntos? Cara, a gente tem contrato aqui e a gente quer muito continuar vencendo. A gente quer muito continuar colocando o Corinthians onde ele merece, no patamar que ele merece, porque esse clube merece demais viver tudo isso, vivenciar, essa torcida merece vivenciar títulos, troféus, conquistas. O desejo de Hugo em permanecer no Corinthians tem a ver com sentimento, e um deles é a gratidão. Foi defendendo o clube que o goleiro chegou à seleção brasileira e hoje vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo. Eu vou trabalhar muito todos os dias para que eu esteja lá. É o maior sonho da minha vida, é o maior objetivo da minha vida hoje. Eu durmo e acordo pensando nisso, a minha rotina é por isso. Uma coisa que foi tão distante há 1 ano e meio atrás e hoje está tão perto de mim, mas eu vou trabalhar demais para que eu possa estar lá. E eu espero que ele tenha gostado também do que ele viu domingo. A seleção brasileira e a Copa são sim prioridades. Porém, mais que isso, o sonho de recolocar o Corinthians no lugar que merece é o que motiva o goleiro a permanecer. Eu tava falando isso com o Yuri depois no avião. A gente tava sentado do lado, eu falei, mano, imagina ganhar uma Libertadores aqui. Que loucura que vai ser, mano. A gente vai parar São Paulo, no Brasil inteiro. Legal, exclusivo goleirão Hugo aqui no Gazeta Esportiva. Permanência dele no Corinthians é fundamental para o sucesso dessa equipe
porque ele garantiu aí até a metade do ano e agora, será que fica até o final do ano? Ah, seria sensacional para o Corinthians, ele parece que nasceu no Corinthians, falei isso para ele na entrega do troféu Mesa Redonda, a identidade que ele tem com o Corinthians, chegar, pegar a tarja de capitão, ser campeão com o título, chamar a responsabilidade com o time ameaçado pelo rebaixamento. O contrato é até 2029. O Corinthians tem que fazer tudo para tentar segurar o Hugo e não tem nem dúvida entre Hugo e Carlos Miguel. O Hugo é disparado, eu sou muito mais o Hugo do que o Carlos Miguel. E não deve nada para nenhum goleiro da seleção brasileira. Para mim o Hugo tá na Copa já. Ah, tanto é que deve ir para a Copa. A gente está na torcida aqui, né? Para que o goleirão vá para a Copa. Pessoal, é isso. Gazeta Esportiva vai chegando ao final. Muito obrigada, Miller. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Quem está em casa, siga a gente nas nossas redes sociais, youtube.com/Gazeta Esportiva e o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Um beijo grande para vocês e até amanhã, às 6 da tarde, aqui no programa. Tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta.